Oi! Boa noite. Gi tá entrando. Oi! Oi. Carinha de cansada já. Nossa, tô exausta. Tadinha. Amanhã E tem aí, plantão, Gi, mas tudo bem? 24 horinhas. Oi? E amanhã ainda tem plantão, mas 24 horinhas. Dormi igual um Tudo bebê bem, essa Gi? noite. Tá direitinho aí o vídeo? Tá direitinho. Tá me ouvindo, né? Falta de sinal. Uhum, sim. E aí, tudo bem? Cansado, mas bem, você. Tudo bem também. Essa é a nossa vida, né? Não Eita, tem hora pra nada, não para. pois é. Come quando dá. É, eu nem sei como é que a gente começa. A gente não combinou nada, né? É. Calma aí, atrasa um pouquinho que atrasou aqui tudo. Já tô chegando. E aí, Gi? Você quer se apresentar primeiro, já que a gente tá no meu Instagram? Pode ser. Não sei me apresentar direito, né? Meu nome é Giovânia, sou obstetra e acho que é isso. E, gente, eu chamei a Gi porque a Gi é uma pessoa muito querida, é uma obstetra muito, muito competente, muito profissional maravilhosa e pessoa maravilhosa também. Você também. Um amorzinho. A gente vai falar sobre os motivos reais de cesariana, que eu acho que é um tema muito que as pessoas gostam muito de ouvir, né? Porque quanta gente que vai para cesariana sem necessidade, né? Eu costumo dizer que sempre podem acontecer outros motivos, mas que às vezes é um somatório de coisas, né? Mas os motivos reais absolutos são poucos, né, Gi? Muito poucos. Você quer começar Absoluto. falando? Pode ser. É porque são muito poucos motivos de indicação real, real, assim, que não tem outra opção. Não existe segunda. Não existe outra alternativa. Que seria Sim, a lesão ativa de herpes na hora do trabalho de parto, porque a lesão ativa do herpes vai passar para o bebê. Com certeza, se ele passar pelo canal do parto e o herpes no recém-nascido é muito grave, então é uma indicação absoluta não ter lesão ativa de herpes durante o trabalho de parto. E alguma coisa que cause obstrução ao canal de parto. Por exemplo, placenta prévia total, que é quando a placenta está cobrindo totalmente o colo do útero e o bebê não vai conseguir passar. Algum tumor, algum. Geralmente tumor ou placenta prévia total mesmo. mas a E herpes, as mulheres que têm costume de ter a lesão, elas podem fazer uma profilaxia, não tem um negócio a desse partir de com 36 36 semanas, semanas. com a ciclovir, isso. Para poder não aparecer, para evitar que apareça. E dá certo, costuma dar certo. Eu nunca tive nenhuma gestante com lesão ativa de herpes na hora do trabalho de parto, até mesmo que não fizeram profilaxia. Nunca Sim, tive esse caso. Graças a Deus. Porque indicar uma cesárea por causa disso dá muita dor no coração e não tem opção. sim. Tudo direitinho para o paranormal e a indicar por isso dá Eu vi bastante dor no uma, coração. eu vi uma, né? Eu não vi a lesão, mas eu vi uma indicação por causa de herpes lá onde eu fazia voluntariado, Herculano Pinheiro, né, em Uhum. Madureira. Chegou uma gestante que foi direto para cesárea porque tava em trabalho de parto, estava com lesão. Foi a única E vez é que eu algo que vi. às vezes até o obstetra esquece de olhar. Porque você vai lá ver a dilatação, ninguém está preocupado em abrir a vulva para ver se tem lesão. Uma coisa que às vezes a gente já tem que até se atentar para ver. Sim. E acaba, às vezes, passando despercebido se a gestante não comenta. Então é uma coisa mais até do pré-natal. Primeira consulta eu já pergunto se tem histórico de herpes genital para poder ficar de olho nisso. Sim. E obstrução de canal de parto. Acho que essas duas são as únicas indicações absolutas de cesariana. Sim. O resto é tudo relativo. Sim. Depende de algumas variáveis, né? Exatamente. Desproporção cefalopélvica, porque aí não vai passar também. Mas isso, para você indicar por isso, tem que ter acontecido todo o trabalho de parto.
E você nunca vai ter Sim. certeza absoluta que foi uma desproporção cefalopélvica. Você pode É, supor que foi e diagnosticar depois estranho do bebê e tal, mas assim, ter certeza absoluta que não tinha passagem é impossível. Ele pode ter tido uma desproporção por outros motivos, por posição da cabeça, mas e é uma essa coisa história rara, né? Pro número de raríssimo. casos que a gente ouve por aí, né? Porque o que a Não, gente mais escuta de mulheres que não conseguiram parto vaginal é que não tiveram passagem, né? e a maioria nem entrou em trabalho de parto. Sim. Tem médico que olha, você é muito pequeno, você não tem passagem. Ah, seu quadril é muito estreito, não vai ter passagem. E não Ou é tá assim, passando né? por uma fase latente mega prolongada, ela tá com 3, 4 de dilatação, o cara já fala que Às não vai vezes ter passagem. pródromo até. É. A sua mãe falando que em 30 anos ela nunca viu. Pois é, é muito Ah, raro. herpes, Porque né? o nosso corpo, ele produz um bebê do tamanho que a gente é capaz de parir. A não ser que você tenha doenças que vão causar essa dificuldade. Por exemplo, diabetes gestacional, você pode fazer um bebê gigante por receptor de insulina, mas uma gestação saudável é muito difícil isso existir. Porque, Sim. um bebê de 4.600, eu já tive bebê de 4.800 de parto normal. E que não foi um parto forçado, não foi um parto. A minha mãe nunca teve Tranquilo. herpes em 30 anos, não DCP. Ela nunca viu herpes. Porque É. DCP eu falar, a gente já teve. Esse- mas hoje em dia, vocês também têm visto que hoje já é uma coisa rara, né? Uma real DCP. É, Mas hoje em dia, com os spinning babies, mudou muito o cenário, né? Porque às vezes uma coisa que seria diagnosticada posicionamento da como cabeça. DCP, às vezes era um mau posicionamento fetal, né? Foi até que eu falei, às vezes a gente nem tem certeza que é DCP, que é o tamanho, mas sim pela Sim. posição da cabeça na pelve. É. E aí não desce de jeito nenhum. Só É, fazendo muito spinning babies. eu fiz o workshop de spinning babies em 2018, né? Quando veio pro CEAPARTO. Uhum. Daí, quando eu fiz e aprendi e tudo mais, eu fiquei lembrando de um parto que eu tinha tido no ano anterior, que o bebê não descia por nada, ela chegou a 10 de dilatação muito rápido, o bebê não descia, não descia, não descia, tava no Marisca e tava até com o Gustavo. O Gustavo diagnosticou DCP e fomos para cesárea. E aí, naquela época, ninguém conhecia direito spinning babies, né? Sabia muito pouco. Tinha até uma enfermeira obstétrica que fez alguns exercícios com ela, mas não foi nada demais. Fez um exercício só, 3 vezes. E aí eu fiquei pensando, cara, se, né, se de repente a bebê tinha nascido, né, com os spinning babies. A gente fica pensando, né, no passado. É. E o bebê ele dá sinais de que ele não vai descer. Ele faz o útero que a gente chama de ampulheta, que é um útero que fica meio divididinho. A contração tá boa, boa, boa e não muda em nada o colo do útero. Geralmente já tá numa dilatação um pouco mais avançada, não é aquela dilatação. Não dá pra dizer que não tem passagem com 3, 4 centímetros. Ele tá com uma dilatação mais avançada, uns 7, 8, até 10. Sim. Tem alguém te perguntando alguma coisa aqui, ó. Hoje tive Positivo. consulta. Pode Estou de ver. 37 semanas e a médica disse que estou com dilatação. Pedi ultrassom para ver o tamanho do bebê, porque disse que acha que ele está muito grande e não dá para esperar parto normal. Primeiro que não teria necessidade de tocar na consulta, a não ser que você estivesse sentindo muita contração, aí ok. Mas a- o tamanho do bebê não tem correlação com esperar ou não parto normal. Seu bebê pode estar pesando 5 quilos, que não tem problema de esperar parto normal. O que não poderia, talvez, com 5 quilos, seria induzir. Mas a prova de trabalho de parto, esperar, ainda mais você com 37 semanas, não tem por que não esperar entrar em trabalho de parto espontâneo. Sim. E nem precisava ter sido tocada também, né? A não ser que ela estivesse falando que estava com muita contração, Sim, ou então ela pediu para fazer o toque, aí tudo bem, mas necessidade não tinha. sim. E que mais? E tem também alguns. Tem o bebê transverso também, né? Ah, é. Mas aí é porque da cabeça também vai ser meio que obstrução, o bebê transverso. Mas a maioria dos bebês transversos não ficam transversos. Quando Sim, entra em trabalho de parto, ele escolhe uma posição, ou pélvico ou cefálico. sim. O bebê. E de qualquer maneira também são. Agora, os próximos motivos que a gente vai falar são motivos que a gente só descobre intraparto, né? Exato, o transverso é um deles. O bebê transverso, você não faz uma cesárea porque ele está transverso. Você espera entrar em trabalho de parto. Você também não pode induzir, óbvio. Mas você espera entrar em trabalho de parto
para poder ver que posição que ele vai ficar. Você pode esperar entrar em trabalho de parto. Sim. Os únicos motivos de agendar uma cesariana foram os que você falou de obstrução no canal vaginal, né? E até mesmo, porque até mesmo a herpes ativa, você pode esperar começar o trabalho de parto, porque não pode passar pelo canal. O risco não é Sim, o trabalho de parto em si. sim. E aí, o que mais? Tem prolapso. Mas aí pro lápis de cordão também a bolsa vai ter rompido. Então, não, tudo vai ter alguma coisa ali de trabalho de parto. A bolsa rompeu, prolapsou. Quer explicar o que é Cesárea. prolapso primeiro? Porque eu acho que tem gente que nem vai saber o que é prolapso de cordão aqui. Prolapso de cordão é quando rompe a bolsa e o cordão fica na frente da cabeça. Então a cabeça começa a comprimir o cordão. A cabeça tá aqui, o cordão tá para cima. Rompeu a bolsa, o cordão às vezes pode escorregar e ficar na frente da cabeça. E aí a cabeça vai comprimir o cordão, vai parar de chegar fluxo sanguíneo pro bebê. E aí isso vai parar o fluxo, então você tem que operar de urgência para poder nascer mais rápido e descomprimir. Geralmente a gente deixa o dedo dentro da vagina da mulher e fica empurrando a cabeça do bebê para o cordão não ficar pressionando, para poder o fluxo continuar Até porque o percorrendo. E bebê aí só recebe tira o oxigênio dedo pra quando vai vida. abrir a barriga. É uma emergência, bem emergência. Minha mãe lembrou, gemelar mono-mono. Trigêmeos a cesárea. É porque eu tava pensando em feto único. Trigêmeos, cesárea, com certeza. Quadrigêmeos, cesárea. E gemelar quando tem uma placenta e uma bolsa. Cesárea, com certeza, com 34 semanas, se chegar com a 34. Ah, essa daí também é bom que as pessoas também não falam muito sobre a questão do gemelar, né? É. Tem muita gente que tem dúvida. Se forem duas placentas e duas bolsas, não tem problema, pode ser normal. E se for duas placentas e um. Calma aí. Deu tilt aqui, calma aí, cansaço. Se for mono-di, pode ser parto normal. E se for de também pode ser parto normal, que são duas placentas e duas bolsas. Só não pode ser mono-mono, como sua mãe falou É. aí, né? E o que mais? Pré-eclâmpsia não é. Descolamento prematuro de placenta. É, Depende da fase do trabalho de parto que tá. Se for tiver trabalho de parto avançado, a placenta descolar, a descolamento de placenta é a via de parto mais rápida. Se estiver nascendo, vai ser por baixo. Se for fora do trabalho de parto ou no começo do trabalho de parto, aí é cesárea, descolamento de placenta. É a via de parto mais rápida para o bebê e para a mãe, porque o risco de vida é da mãe e do bebê. E aí isso daí não seria considerado jamais uma violência obstétrica fazer o parto instrumental, né? Não. Com fórceps ou QI. Ou QI. Né? Você tá salvando a vida ali, né? Então, Já uma dos dois, emergência. porque o risco é para a mãe também. Sim. Porque é um sangramento que não para. Pode fazer uma bagunça na coagulação e a mulher sangrar. É uma emergenciaça, assim, emergência brava. Sim. E a mesma coisa também seria para ruptura de vaso do cordão, né? Também. Que é muito raro, nunca vi na minha vida. Descolamento de placenta já vi. Na verdade, nem descolamento de placenta a gente viu só agora na última cesárea que podia ter sido, né? Mas não foi aquele quadro. Eu até mostrei quadro. pra ela na visita pós-parto. Tem um pedaço faltando, né? Tem alguns pedacinhos faltando. Mas aquilo ali foi bem sutil. Tava avisando ainda. Agora, às vezes, tem descolamento que descola mais de 50%. A mulher sangra, a barriga fica dura. E assim, tem minutos para você fazer alguma coisa. E tem casos... A gente teve um caso lá na aeronáutica que não deu tempo de fazer nada. Ela internada, quando viu o sangramento e a dor, chamou, já não tinha mais BCF. Então é uma coisa bem dramática, assim, bem correr. E não é tão raro. É raro, mas não é tão raro. E o sofrimento fetal agudo não tranquilizador? Na verdade, a palavra sofrimento fetal a gente até nem usa mais. A gente usa batimento cardíaco não tranquilizador ou castocografia não tranquilizadora. Porque a gente não tem como garantir que está tendo um sofrimento ali. O sofrimento crônico, a gente ainda usa sofrimento porque são sinais que o líquido diminuir, o bebê não ganhar peso. Então, a gente vê que tem um sofrimento crônico ali. O agudo não tem como garantir que é sofrimento. A gente só sabe que tem um batimento que não está tranquilizando. Não necessariamente é por sofrimento.
Ele pode não ter sofrido nada. Ele tá avisando, ó, não tô bem. Se você forçar, eu não vou ficar bem. Bebê é inteligente. Sim. Então, a gente não usa mais esse termo, sofrimento fetal agudo. A gente usa batimentos cardíacos não tranquilizadores, cardiotomografia não tranquilizador. Mas aí, se Então, tiver também em período expulsivo, também é a mesma coisa que serviu para a placenta, né? kiwi, fórceps, se você tiver mais prática, a não ser que você não tenha prática em nenhum. O kiwi já é mais difícil você não ter prática, porque o pior que vai acontecer é você tentar passar e o bebê não vir. E aí você vai pra cesárea. O fórceps é mais complicado. Eu mesma, eu não tenho experiência com fórceps. Então eu não me arrisco. Eu não me arrisco a fazer o que eu não tenho Sim. experiência. Então, entre fazer uma cesárea com o bebê nascendo ou passar um fórceps, eu vou passar um fórceps. Não, eu vou fazer a cesárea. Não vou passar um fórceps. Mas o Sim, kiwi, porque eu se tenho você não ter experiência. segurança, não vai ser seguro, né? O médico tem que ter Mas um bebê que tá experiência. baixo, o fórceps a gente nem pensa. O fórceps é mais para bebês altos. Mas é muito agressivo. Então, eu prefiro fazer uma cesárea, explicar, conversar. Sim. Porque é segurança que a gente está prezando, né? Não adianta também eu tentar passar um fórceps na minha cabeça, só sabendo a técnica na teoria, e arriscar o bebê, arriscar a mãe, ao invés de fazer uma cesárea. Sim. Mas esse padrão não tranquilizador também tem vários padrões diferentes, né? Porque tem aquele que não tá tranquilizando, mas tem calma para resolver a situação. Então você vai conversar com a mulher, vai explicar que tá tudo bem com o bebê dela, mas que é arriscado a gente continuar ali porque ainda não tá Para os sinais, né? expulsivo. Exatamente. Explicar tudo o que tá acontecendo para ela poder ir para uma cesárea, sabendo que ela tá indo para uma cesárea porque precisa. Que nem aconteceu com o que você falou. Olha, isso. A gente tentou isso e aquilo e não deu. Não Que foi o simplesmente, nosso vai último pra caso cesárea agora e juntas, né? pronto. Agora, tem uns não tranquilizadores que é um pouco mais desesperador, que você só fala assim, a gente vai precisar pra cesárea agora, e você vai no caminho explicando o que aconteceu, e depois da cesárea você explica com mais calma. Mas quando tem Sim. relação médico-paciente boa, é muito mais tranquilo, porque ela sabe que não tá sendo, que você tá fazendo aquilo porque você que realmente precisa. Então, é Sim. muito melhor. Mas eu também acho que, se eu não tô lembrando de cabeça alguma situação que eu tive que correr pra cesárea desesperada. Ah, lembrei. Uma vez no HCA, estava acompanhando um trabalho de parto com uma residente de uma gestante. Quando ela chegou, estava com 3 centímetros. Eu juro, eu toquei cabeça. Aí a minha residente continuou acompanhando, já estava no terceiro ano, muito maravilhosa. E aí chegou no meio da madrugada, assim, ela me chamou de toquei agora, tá com 9, mas não é cabeça mais que eu tô sentindo. Mas também não é bumbum. Aí eu levantei correndo. Quando eu toquei, eu não sabia se era cotovelo, se era joelho. Eu não sabia o que que era. Não era algo regular. E ela, já com 9, falei, cara, vou ter que subir correndo com essa mulher pra cesárea, porque ela já tava começando a ter puxo. Só que não tinha. Podia sair um braço, podia sair uma perna. Aí a gente vai ter que subir correndo pra cesárea. Eu já vou te explicar. Já liguei pra anestesista, já liguei pro pediatra, isso lá na VCA. E realmente, estava todo torto dentro da barriga. Eu não sei como essa criança virou. Que E isso? ela conseguiu virar pra pélvico e tirar na cesárea. Mas foi a única vez assim que eu acho que eu precisei sair correndo maluca pra cesárea. Geralmente a gente começa a ter uns sinais mais sutis e vai testando, e vai vendo, e vai sentindo, pra conseguir. Até porque uma cesárea bem indicada durante o trabalho de parto também não é uma cesárea que você tira um bebê ruim. Um bebê que tá já quase morrendo. Você vai tirar um bebê pra entregar Sim. um bebê bom pra sua mãe. Esse é o objetivo, né? Vai É ficar... segurar. As pessoas têm a ideia de que a gente vai tentar ao máximo partar o Até o limite. Mas não, até o limite da segurança, realmente. A gente vai tentar até o limite, mas até o limite da segurança. Exatamente. Se não E tá para isso que a ficando gente seguro serve o mais, obstetra. Para ficar ali, às vezes eu ouço muito a piadinha de amigo meu anestesista, de clínico. Ah, obstetra é goleiro, fica ali só para segurar a criança. Ah, obstetra, qualquer um pode ser obstetra, já qualquer um faz parto. Isso é ótimo, quando acontece isso, é o que a gente quer, só ficar ali de goleira. só assistir, Mas né? o nosso papel mesmo de obstetra não é esse. Nosso papel de obstetra é diagnosticar quando tem algum risco e intervir. Sim. Por isso que o que é o ideal, no mundo ideal, seriam os partos de baixo risco serem com enfermeiras obstétricas e os de alto risco pra gente, no Como mesmo acontece no ambiente. SUS, né?
como na Maria Amélia, por exemplo, que fica todo mundo no mesmo andar e a enfermagem acompanhando os trabalhos de baixo risco e os obstetras de alto risco e qualquer mudança, porque um parto de baixo risco pode virar alto risco a qualquer momento. E às vezes uma gestação de alto risco vai ter um parto Sim. muito tranquilo. E ali todo mundo interagindo e resolvendo juntos. O ideal seria esse. É, Mas como é em muitos países, né? Mais desenvolvidos nos Estados Unidos também. não Além do existe SUS, Maria ser um Amélia. obstetra. Porque a assistência obstétrica é homogênea. Lá é muito intervencionista, mas para você ter uma cesárea nos Estados Unidos tem que realmente ter indicação. Isso é cobrado, Sim, no país cobra isso dos obstetras. O Ministério da Saúde de lá cobra isso. Cobra que sim. a taxa de cesárea seja baixa. Os próprios médicos já têm essa cabeça, os próprios obstetras. É muito intervencionista, é um parto vaginalista, mas a cesárea só se tiver indicação. E como é homogêneo, não existe isso de assistência um para um. A gestante ela não tem um obstetra. Ela tem o obstetra do plantão, que é o dia que tiver de plantão, é quem vai atender ela. E elas já são criadas com essa ideia, com essa mentalidade. Que aqui no Brasil não dá, porque cada um faz o que bem entende, entendeu? Sim. É muito complicado. E aí, a gente falando disso, é bom que você tá aí falando, né, que você teve poucas urgências, né, na sua vida como obstetra. É, E de ter que aí, tipo, oi? operar correndo, de ter que É. fazer. E aí a gente vê que quantas mulheres aí estão agendando cesariana porque o médico falou, tem que agendar por causa disso, por causa daquilo. E, pô, se tá agendando já não é mais urgência, não é emergência, né? Exatamente. Não, e eu já vi muito assim, não, seu bebê tá com sofrimento, a gente vai ter que marcar sua cesárea para amanhã. Vai ter que marcar sua cesárea para segunda-feira. Isso não Já existe, né? aconteceu de ter um exame ruim na minha mão e eu falar, olha, não dá mais pra gente continuar a gravidez, a gente vai ter que interromper, pode ser indução ou cesárea, e pode ser amanhã de manhã, tipo, num final de Sim, tarde de consultório. Mas nunca que o bebê está morrendo, que o bebê que vai ter que ser, pode induzir, pode porque assim, tá com crescimento restrito grande, um Doppler começando a alterar. Então, assim, mas de ter assim, o seu bebê está correndo risco de vida dentro da barriga, a gente tem que operar com urgência segunda. Isso não existe. mulheres precisam parar de cair nessa conversa, né? E eu acho que assim, Entender que não, que dificilmente são raros os casos que ela precisa agendar uma cesariana. Todos, na grande, não, sei lá, nem em sei grande qual que maioria, você pode porcentagem até deve trabalhar ser de isso, mas parto. deve ser mais de 99% que vai precisar, que Pelo vai menos poder entrar em entrar em trabalho de trabalho de parto. parto. Ou tentar induzir. Porque, por Sim, exemplo, a pré-eclâmpsia pode induzir, mas tem que ser com 37, entendeu? Então, às vezes, não entra em trabalho de parto. Mas você sim. pode induzir o parto Porque quando normal. tem outras indicações, né, quando é um somatório de coisas, né, porque as pessoas falam assim, pouco líquido isoladamente não é indicação, mas se somar pouco líquido com outros fatores, pode ser uma indicação de interromper a gestação, mas interromper a gestação não é uma cesariana, Não é né? É uma cesariana indução. necessariamente. Ó, tem alguém perguntando aqui se você pode explicar mais por que que não pode parto normal de gêmeos mono-mono. Primeiro, porque é uma gestação com altíssimo risco. Altíssimo. Se chegar a 34 semanas é porque foi ótimo. E aí a indicação é interromper com 34, porque o risco de óbito fetal intraútero é muito grande. Porque são dois bebês dividindo uma placenta só. Então, o fluxo sanguíneo começa a não conseguir mais suprir esses dois bebês. E aí você tem, se você, vamos botar, par normal, nasceu o primeiro bebê, começa a descolar a placenta. O outro vai ficar sem oxigenação dentro. Então, não é compatível. Porque depois que o primeiro nasce, Sim. descola a placenta e o outro tem que ser cesárea, tem que tirar os dois ao mesmo tempo. Outra coisa que a Juju falou aqui em cima, que eu já tinha esquecido, é sobre que nos partos gemelares que podem ser parto normal, o primeiro tem que estar cefálico, né? Então, isso também não é uma indicação absoluta, é um recomendado. Assim como, por exemplo, a recomendação hoje em dia de parto pélvico, teoricamente, seria uma cesárea intraparto, o de gemelar, o primeiro cefálico, a recomendação é, se tiver pélvico, ser uma cesárea. Principalmente porque tem uma história
que existe maior chance do cordão umbilical, se for um pélvico, enroscar com o do outro. E também pelo primeiro ser pélvico, com toda essa história do parto pélvico, entendeu? Muito acidente de. Também. Minha mãe falou muitos acidentes de cordão, de cordão enroscar, do cordão prolapsar. É muito tem uma arriscado. pergunta que é legal A também, já gestação viu? gemelar, mesmo o Didi, já é uma gestação de alto risco, né? Sim. Acima de um bebê já é alto risco. Tem uma pessoa perguntando até quantas semanas se espera para parto normal. Se tiver tudo bem, até 42. Se tiver nenhuma comorbidade, nenhuma intercorrência, tudo bonitinho, até 42. E chegando a 42 é indução, não cesárea, né? Exatamente. É bom a gente frisar aqui também que não é uma indicação cesariana. Não. Mais alguém tem perguntas? Pode ir mandando. Se for lembrando também de falar alguma coisa, a gente vai falando. Deixa eu Deixa eu ver se lembrar tem outra mais. coisa que falam. Ah, não ter dilatação. Também é um mito. Ah, eu tive que fazer cesárea porque eu não tive dilatação. Isso não existe, porque se você tem contração, seu colo do útero vai dilatar. O que acontece muito é que você às vezes não tá contraindo bem, você tá em pródromo só. E aí você fica, tipo, 3 dias em pródromo. Já vi gente ficar com mais de uma semana em pródromo. E aí você acha que tem trabalho de parto, seu médico diz que você tem trabalho de parto, e você não passa de 4 centímetros, por exemplo, 3, 4 centímetros. E aí você não teve dilatação, mas é porque, na verdade, você não entrou em trabalho de parto ativo. Não que você não teve Sim. dilatação. Não souberam esperar, né? É. Outra Ó, coisa também que muita gente diz. Hã? Não, pode falar, Como- termina de falar isso. Que muita gente diz, ah, placenta grau 3. Que é porque o bebê tá sofrendo, a placenta tá velha. Isso também não é indicação de cesárea, nem de interromper a gravidez, nem de indução. Sim. Só isolado, né? Como saber que o bebê não está descendo corretamente? Como identificar que algo não está bem? A gente tem o que a gente chama de partograma, que é onde a gente vai registrando todo o trabalho de parto e evolução. Um dos parâmetros que a gente vê que tem uma coisa que não está bem, que pode ser DCP, são 4 horas com boas contrações, contraindo direitinho, e não teve mudança nenhuma do colo, da altura da apresentação. Tá idêntico. Você vê que tá contraindo 3 em 10, durando mais de 40 segundos, 4 horas já, e aí você vai fazer o toque de novo e não mudou nada. Aí você já começa a pensar que pode ter uma coisa que aconteça. Fez spinning babies, tentou tudo e fica lá escutando o coração. Dá pra esperar mais? Dá pra esperar mais. Mas aí você já começa a ficar de olho ali que pode ser que tenha alguma anomalia ali da passagem, de desproporção, ou posição, ou qualquer outra coisa. Eu tive uma. Antes de ler as outras perguntas, eu tive uma. Que eu tô vendo aqui a sua mãe falando que a mulher com indicação de interrupção da gestação que não aceita indução é indicação de cesariana. Claro, vai respeitar sempre a escolha da mulher. Eu tive uma gestante que estava no Maria Amélia e ela estava com, acho que 7 de dilatação, não lembro. A gente já chegou lá com. Não, a gente chegou com 7. Quando ela estava perto de uns 8 ou 9 de dilatação, mas o bebê ainda alto. Como é que foi a história? Não tô tentando lembrar, porque é tanto parto na nossa vida que a gente vai esquecendo os detalhes. Não, acho que o bebê não estava alto, não. Ela estava com 7 mesmo de dilatação, bebê baixo. Só que fez um edema no colo. E aí ela falou que o edema era muito grande, as médicas lá. Ela era baixo risco, mas ela começou a ser atendida por médica e não por enfermeira, porque ela estava com. Ela tomou analgesia. E aí os médicos que assumiram. Aí a gente ficou o tempo todo fazendo ela ficar de 4, ela aceitava a gente falar, e a gente falava isso, ela aceitava, ficava de 4 o tempo todo, ficou o trabalho de parto todinho de 4 para ver se o edema sumia. O edema não sumia, o edema não sumia, o edema não sumia. Tava tudo bem com ela, tava tudo bem com o bebê. Mas eu acredito que pela questão do SUS, também acabam tendo que acelerar de alguma maneira, né? Não sei se por causa de vaga, né? E aí, depois de muitas horas, ela de 4, e o edema não resolvia, deram 2 opções para ela. Ou fazer uma redução de colo, ou ir para cesariana. Aí ela perguntou, mas dói fazer redução?
Dói. Ah, então não quero não, vamos pra cesariana. E aí ela relaxou. Ela relaxou. Porque foram preparar a sala. Tipo assim, ah, agora vamos resolver meu problema. E aí Que ela pariu. queria outra analgesia. E aí falaram pra ela que ela não dava pra ela tomar outra analgesia, porque o bebê já tava muito baixo. E aí, enfim, sei que ela relaxou, porque iam resolver o problema dela. Meia hora depois, quando vieram chamar ela, porque a sala já estava pronta, ela começou a fazer puxo. Aí eu falei pra técnica que veio chamar ela, falei assim, olha, vai chamar a médica, porque eu acho que o bebê tá nascendo. E Nasceu. aí o bebê nasceu. Aí depois eu conversei com as médicas, né, pelo Instagram, elas vieram me chamar, me procurar, porque elas ficaram impressionadas, porque elas falaram, nossa, você não tem noção, porque eu, doula, não sei no que elas estão avaliando ali, né? Elas sabiam que tinha um edema, mas elas, aí todas as três, porque vieram três avaliarem, né, para poder confirmar o que estava acontecendo. E as três vieram falar para mim, né, depois no inbox do Instagram, falar, cara, Lu, eu fiquei assim impressionada, porque o edema era muito bizarro, era um edema muito bizarro. A gente não acreditou que esse bebê fosse nascer. E, tipo, ela, como o emocional tá totalmente ligado, né, no trabalho de parto. Total. E aí nasceu. Então vamos Maravilhoso. Eu já lá, vamos ver as contei outras isso também. perguntas. De, tipo, nascer na sala de cesárea. Fazer anestesia e nascer. Pois é, porque a pessoa relaxa, né? E aí o negócio flui. Pode falar de indução em VBAC? Posso. A gente, o VBAC 1, quem tem uma cesárea só. A gente pode induzir com uma fitinha de prostaglandina, que a gente chama de propés, que a gente coloca no colo do útero e fica monitorizando, ou com Krause. O Krause é uma indução mecânica, que a gente vai botar uma sonda, vai inflar com água dentro do colo do útero e essa sonda vai tracionar. E aí, conforme a sonda vai tracionando, o colo vai abrindo. E aí, quando a sonda sai, que é quando geralmente está com 2 centímetros, a gente coloca ocitocina junto. A gente associa o Krause com ocitocina. Ou Só pode não pode também ir miso, né? direto com ocitocina, sem preparar o colo. Tem essas três Só, opções. só o miso que não pode, Só o misto que quem não tem pode. cesárea. Mais um cordão enroscado no outro não seria o mesmo que um nó que dizem ser indicação de cesárea? Mas não é? Não, não, então, é um pouco mais complexo, porque você tem um outro bebê com uma outra é, posição e você pode fazer compressão de cordão nisso aí. Tem é muito mais complexo do que o nó de cordão, porque o nó tá ali paradinho. Um cordão enroscar no outro, pode parar o fluxo de um ou parar o fluxo de outro bebê. É um mecanismo Sim. bem mais complexo, que nem eu sei dizer absolutamente tudo. Tem mais uma pergunta. Existe máximo tempo seguro de trabalho de parto ativo e depois obrigatório fazer cesariana? Não, não existe. Tem Enquanto gestante que mãe e vai bebê evoluir em bem, 2 horas, 1 hora. E tem gestante que de pouquinho em pouquinho tá devagar, mas tá evoluindo no tempinho dela, bonitinho. É só ver que tá tudo bem. Ficar escutando o bebê, não existe. é, Ah, não, depois desse tempo não pode mais. Não existe. estando tudo bem com mãe e com bebê e a mãe querendo continuar, ela não tem problema nenhum. É, Nenhum. só se a mãe não quiser mais também continuar, né? Que aí vai ser Exatamente. respeitado também. Exatamente. O que difere entre o parto normal e o parto induzido? O parto induzido pode ser um parto normal. O parto induzido é trabalho, simular, né? Estimular. Na verdade, nem simular, é estimular o trabalho de parto. Então, a partir do momento que pegou a Farmacologicamente, né? indução, vai ser igual a um trabalho de parto espontâneo. Se você induzir com a ocitocina em bomba infusora, nas doses que você tem que induzir, de olho, observando a contração, tudo isso. Mas quando você. Existe um mito de que o parto induzido ele dói muito mais. Não é que ele dói muito mais, ele é muito mais cansativo. Porque você interna no hospital e você pode começar a contrair depois de 48 horas só, por exemplo. Então você está ali naquela expectativa, cria uma Tem a expectativa. exaustão aí, né? E muito obstetra que vai induzir com ocitocina também, ao invés de botar na bomba infusora para simular as contrações 3 em 10, 40 segundos, acabam perdendo um pouco a mão e acaba ficando só 5, 6 contrações em, durando muito mais tempo. E essas contrações durando muito mais tempo, o que acontece? Vão causar muito mais dor. Porque vai estar uma contração atrás da outra, não vai dar tempo de recuperar e até arriscado para causar sofrimento fetal. Então, assim, entre parto espontâneo
e parto induzido, o trabalho de parto espontâneo, teoricamente tem mais benefício, porque o bebê está escolhendo a hora que ele vai nascer, é mais rápido, geralmente vai para o hospital só em trabalho de parto ativo. A indução não, você tem que internar cedo, gera mais ansiedade, gera É mais isso que eu ia falar expectativa. agora. E geralmente O quando você induz, emocional muda também, né? Não só a e exaustão. geralmente, exatamente, e geralmente quando você induz, é porque tem uma coisa errada acontecendo. Então a chance de ir para uma cesárea é maior, Sim. porque existe mais É, risco de bolsa acontecer. rota bolsa rota, em quanto tempo pode esperar para entrar em trabalho de parto? Não tem um consenso em protocolos do tempo máximo que você pode esperar para entrar em trabalho de parto quando tem uma bolsa rota. Se você pegar protocolos, hoje em dia, a orientação, a recomendação é induzir imediatamente, depois que rompe a bolsa, ou aguardar no máximo 24 horas. Mas não existe um tempo certo. Eu digo dos protocolos. 80% das mulheres vão entrar em trabalho de parto nas primeiras 24 horas. E mais umas Sim, 10 nas primeiras 48 horas. Só 10% que em 48 horas não vai entrar. Isso chutando assim um número aproximado. Mas não sim. existe tempo máximo. Tem que ter bom senso. E depois de 48 horas, o ideal é você fazer um exame de sangue para confirmar que não tem infecção, um, um leucograma, um PCR, fazer o exame do coração do bebê, uma castocografia, para poder ter segurança para esperar mais tempo se você quiser. Mas, assim, pelo menos as minhas gestantes, eu nunca tive esse problema, porque a maioria ou entrou em trabalho de parto, ou mesmo virou para mim e falou assim: olha, não quero, passou 24 horas, 36, não quero mais esperar, vamos induzir. Porque gera uma ansiedade, gera uma cobrança da família, gera toda Sim. uma expectativa. Isso vai muito da cabeça de cada uma também, né? Ó, quero esperar o máximo que puder para ter parto normal. Como saber para parto normal? Como saber a hora correta de ir para o hospital? Não Tem uma existe assim a doula. hora certa, vai depender também muito de mulher. Tem mulher que quer ir já quando não estiver aguentando, e tem mulher que tem medo de chegar nessa fase e prefere nessa fase já estar no hospital. Com as minhas gestantes, eu deixo elas bem à vontade para falando comigo assim que sentir qualquer coisa diferente, para ir para o hospital na hora que elas, vamos supor, às vezes ainda não está contando 3 em 10, 40 segundos. Mas elas querem ir para o hospital porque elas estão inseguras. Então, vamos embora para o hospital. O pior que vai acontecer é não estar ainda na hora e tudo bem. Sim. Mas o ideal de ir para o hospital vai ser quando você estiver naquela fase que você está contraindo bem, está contraindo mais de 3 contrações em 10 minutos, durando mais de 40 segundos. Que durante as contrações você tem uma dor que você já não consegue mais estar muito falando, já foi para o banheiro, já tentou várias posições, não aguentou. E aí, mas antes de começar a ter vontade de fazer força. E aí é Daí hora de tem uma começar. Quando você doula tá para te bem ajudar. dolorida. Hã? Tem uma doula para te ajudar a saber a hora certa de ir, para ir na Exatamente. fase ativa. Um obstetra que você tá conversando ali o tempo todo para saber Sim, como é que tá. Eu sempre falo para as minhas gestantes, não se preocupem em saber que horas vocês têm que ir. Sentiu qualquer coisa diferente, que não é o normal, sentiu dor, achou que perdeu líquido, sangue, alguma coisa, fala comigo, eu fico disponível para elas. E aí eu vou dizendo, ó, ainda não precisa contar as contrações agora não, ainda tá muito irregular, se você ficar contando você vai cansar. Tenta dormir para descansar, para se preparar para o parto. É uma coisa que eu falo muito. Tenta descansar, não se preocupa agora em ficar cronometrando. Só cronometra sim, quando a dor estiver insuportável. Durante a dor você não consegue falar? sim. Aí tá na hora de começar a cronometrar. Ver de quanto tempo tá. E quando E começa a também ficar tem um mais padrão. regular, né? Tem mulher que não contrai regular em período nenhum do trabalho de parto. Eu já vi mulher parindo Sim. que nunca contraiu os 3 em 3. Naquele jeitinho dela, foi. Então é uma coisa que a gente Parto não individualiza tem muito. regra, né? Não tem Parto não regra. tem regra, é imprevisível. A gente individualiza. Já teve gestante que pariu em casa porque achou que estava em pródromo e não quis me acordar. Só me ligou assim, o marido. Gi, acho que o fulano tá querendo nascer. Aí eu falei, a fulana tá contraindo? Então, eu tô vendo, acho que eu tô vendo a cabeça sair. Aí eu falei, a sua doula tá aí com você? Não, a gente nem avisou, a gente tava esperando amanhecer porque achou que era pródromo. Aí eu,
Então, vamos fazer o seguinte, bota no Viva Voz. Nasceu assim, 2, 3 minutos depois. Eu que liguei pra Dona e falei, olha, nasceu, vamos pro hospital. Eu tive o último, que foi semana passada, nasceu em casa, né? Mas foi assim, ela começou uma fase latente, não teve pródromos, começou uma fase latente direto e super tranquila. A bolsa na verdade, a bolsa estourou. E uma hora depois ela já começou a ter contração regular. Fui dormir, isso era 11 horas da noite. Eu fui dormir cedo para poder. Cedo, né? 11 horas da noite. Porque eu sabia que ia ser chamada a qualquer momento. Uma e pouca da manhã eles me ligam. Daí eles moravam aqui do meu lado. Eu cheguei em meia hora, cheguei na casa deles. Mas ainda aquela coisa assim, bem espaçada, ainda dava para esperar. Daí chamei a enfermeira obstétrica, que a equipe dele tinha enfermeira. É, tem isso também. Aí, Tem equipe que tem enfermeira e tem é, contrata por fora que a enfermeira consegue acompanhar em casa como que tá o trabalho de parto. isso. Aí ela chegou lá, ainda não tava muito engrenado ainda. Quando ela chegou, tipo, um pouquinho depois é que começou a engrenar. Só que quando ela tocou, tava com 5. E o bebê ainda um pouquinho alto. Uma hora depois começou a sangrar, porque não tinha sangrado ainda nenhuma vez no colo. E aí ela falou, bom, eu vou tocar de novo, porque parece que mudou muito em uma hora. Não, né? A gente toca de 4 em 4 horas, mas Não explicou pro tem, não casal. tem E aí quando ela receita de tocou, tava bolo. com 9. Aí ela falou assim, vamos indo pro Meu hospital. sonho Tá de com 9, princesa. mas vai dar tempo. Comigo. Meu sonho Ela de falou, tá com princesa quando 9, eu mas estiver vai dar grávida. tempo. Quê? Falei que é meu sonho de princesa, o dia que eu estiver grávida, acontecer isso comigo. Daí ela falou, tá com 9, uma hora tava com 9, mas o bebê já tinha descido, mas tinha que descer mais um pouquinho. Falou, dá tempo, pra perinatal são 15 minutos. Vambora, vambora. E levantei ela, já pegamos tudo. Quando ela levantou, ela só deu tipo 5 passos. Quando ela chegou na sala, ela teve um puxo. Teve o primeiro puxo. Se abaixou, gritou. Eu falei, vem que dá tempo, tá aí começando agora o expulsivo, vambora. Deu mais 2 passos, se jogou no chão, falou, tá saindo a cabeça, tá saindo a cabeça. E tava. É, tipo assim, o parto não foi um parto tão a jato, mas o expulsivo Foi já. foram É o três, que quatro acontece muito puxos. com o típara. O trabalho de parto em si não é tão a jato, mas é um expulsivo assim que É, o bebê mas ela tá era alto, primípara. alto. 2 minutos depois, lá dentro nasceu. Aí você fala, Mas ela era primípara. mas tem primípara que se comporta assim. Nasceu na porta de casa, ainda bem que tava aí com a enfermeira, né? Não tava só comigo. É, exatamente. Imagina você sozinha lá. Coração. Tenso. É. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não tenha visto. Não, a sua mãe sabe que falou, complementou o que você falou, a indução começa do zero, como eu É, digo, a gente o parte do não. não. O não a gente já tem, né? Sim. Mais alguém tem perguntas? A gente tem mais uns 15 minutinhos aí de live. Sobre algum mito. Deixa eu pensar E aquela. também. Vamos aproveitar então já falar dos mitos, que teve a menina que perguntou do nó, porque as pessoas falam assim, ah, tá, cordão enrolado não é mais indicação, a gente já sabe Indicação. disso, mas e o nó verdadeiro? Assim, no primeiro que não tem como diagnosticar um nó verdadeiro, né? Então, se esse nó verdadeiro estiver causando alguma restrição ao fluxo sanguíneo, o bebê vai começar a bradicardizar. E aí você vai operar não por nó, mas por batimentos cardíacos não tranquilizadores. E aí você tirando vai descobrir que tem um Sim, nó. Que nem eu já tive que operar uma que o bebê batia, chegava a contração, caía muito, 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 muito. Ela tava 2 para 3 centímetros. A bolsa tinha rompido um mecônio, que não acabava mais. Quando a gente tirou o bebê na cesárea, 5 voltas de cordão. A gente operou porque tinha cordão enrolado no pescoço? Não. Mas 5 voltas era um cordão que estava curtíssimo. Então, quando vinha a sim, contração, o bebê descia, ele comprimia aquele cordão em algum lugar. Provavelmente um no sim. outro aqui. E aí, bradicardial, por isso que teve um mecônio e a gente Tá operou. cortando, gente. Qual foi a indicação da cesárea? Foi ausculta cardíaca não tranquilizadora. Não foi nem mecônio, porque mecônio não é indicação. Mas Sim, depois que a gente tirou, a gente descobriu o motivo. Seria cordão enrolado no pescoço.
Parece até piada, né? Mas 5 voltas. Eu lembro até hoje Tem que o duas. João ficou 1, 2, 3, 4, 5. Ele, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, nem eu. Antes de responder essas duas perguntas, vamos aproveitar também e falar do mecônio, já que você falou do mecônio. Mecônio não é uma indicação de cesárea. Ter mecônio não significa que o bebê tem sofrimento. E não ter mecônio também não significa que tá tudo bem. Se você pega para ler literatura, até mesmo fora, digo mais até americana, porque é o que a gente tem mais acesso, por exemplo, no Up to Date, que é onde reúne todas as evidências científicas, que é onde eu estudo bastante, que tem até de outros lugares, inglês, eles botam todos os protocolos bonitinhos, é um lugar muito legal porque eles não dão artigos jogados, eles fazem um resumão de todos os artigos mais novos que tem e botam pra gente, separado por tópicos. Quando você lê lá, eles nem falam sobre mecônio. O mecônio é citado, porque não é muito sobre. Como é que se diz? O mecônio não indica nada. O mecônio não significa nada. Qual que é o problema do mecônio? É o medo da aspiração maciça do mecônio do bebê. E quando é que o bebê vai aspirar mecônio? Se ele tiver um sofrimento enquanto tem mecônio, entendeu? Não é que o mecônio é igual, é porque o bebê sofreu, mas o bebê pode entrar num sofrimento e por ter mecônio, aspirar esse mecônio, e aí sim ficar mal. Então, o medo Sim, maior do mecônio é ele entrar em sofrimento tendo mecônio. E não que o mecônio significa que ele está sofrendo. sim. São coisas Daí, diferentes. daí tem aqui, ó. Fazendo uma cesárea precisa de um tempo maior entre uma gestação e outra? Como é que é? Fazendo... Fazendo uma cesárea precisa de um tempo maior entre uma gestação e outra? Não, não. Gente, eu já tive cesárea, uma cesárea e um ano depois um parto normal. E tudo Sim. ótimo. Se você for ler mais assim, vai dizer em torno de 1 ano e meio, mais ou menos. Mas se você for ver estatisticamente, não tem nenhum aumento aumento Uma significativo nova de cesárea é estrutura mais pequena. arriscado do que o parto, né? Exatamente. Bebê pélvico e indicação de cesárea? Não, eu fiz até 3 posts sobre isso. Não é indicação absoluta de cesárea. É, existem critérios de um bebê pélvico que você pode, que a segurança do parto pélvico vai ser semelhante à de um parto cefálico, mas tem que atender esses critérios, que são alguns, em relação a peso, em relação a posicionamento, em relação à idade gestacional, são várias coisas. Mas uma cesárea tem menos, no pélvico acaba tendo, na maioria dos casos, menos riscos que um parto normal. Então, por isso que a maioria das pessoas acaba indicando a cesárea. Uma cesárea Sim. intraparto, por exemplo, que o bebê está divisando que está na hora de nascer. Mas não é indicação de cesárea. Aham. RN que tem alguma patologia crônica, precisa nascer de cesárea marcada ou pode esperar para entrar em trabalho de parto? Por exemplo, medula aberta. Não sei direito o que é medula aberta. Vou ser bem sincera, não sei dizer coisa que eu não sei. Eu sei que, por exemplo, um bebê que tem alguma cardiopatia, que tem que fazer correção cirúrgica logo que nasce, eles indicam cesárea para poder organizar toda a equipe de cirurgia pediátrica para estar nesse momento e já nascer e já entregar para o cirurgião pediátrico para corrigir. Mas são aquelas patologias que você tem indicação de correção imediata. E que Sim, você não tem uma equipe de cirurgia pediátrica disponível para você 24 horas por dia. Então é mais seguro e mais prático agendar a cesárea sim. para poder fazer essa cirurgia imediata no pós-parto. Agora, medula aberta eu não tenho ideia, desculpa. Provavelmente um pediatra vai saber dizer também isso, né? É. Primi para 35 semanas e 3 dias, bebê pélvico. Eu vou fazer ultra na quinta que vem para ver se virou. O obstetra disse que se não virar até agora, é muito difícil virar depois. Mas sinto ela mexendo muito ainda. Com 35, até vamos botar 36 semanas, 35 e Sim. 5. Realmente é um pouco mais difícil, mas está longe de ser impossível. Dá para você fazer acupuntura, dá para você fazer spinning babies, dá para você Spinning fazer babies. exercícios. Tem um Sem protocolo contar que próprio sempre para tem a virar opção de pélvico do fazer uma Spinning BCE. Babies. Hum? Tem um protocolo próprio para virar pélvico do Spinning Exatamente. Babies. Dá para tentar muita coisa ainda e não é praticamente impossível, não. E o VC é mais ou menos com 37 semanas, né? 17. Quer tentar virar o bebê na barriga guiado por ultrassonografia no hospital. Sim.
É, a sua mãe que te Ah, do complementou. cordão dos 5. É aquela dos 5, era um cordão muito fininho. Sim. E ela falou também que o recomendado é que o intervalo entre nascimentos é de 2 anos, sem relação com a via do nascimento. Ah, não é para engravidar de novo, mas eu digo assim, se tiver, não é que, vamos supor, engravidei, não esperei 2 anos. O mais seguro é esperar esses 2 anos para engravidar, pela gestação em si. Mas em relação a poder ser parto normal ou cesárea, se você engravidou, não tem jeito, não tem problema ser parto normal. Ó, a Fê Mosqueira falou aqui que a menina tava falando do negócio que você falou que não sabia responder, que é o Aí ela meningocele. falou sério. Não sei se precisa corrigir na hora, se precisa de um cirurgião. Eu acho que precisa, né? Eu acho que Fê vai saber responder melhor do que eu. É. A parte das indicações ditas, os demais casos precisam ser avaliados. Só abaixo do líquido, por exemplo, não configura cesárea. Não, né? Só abaixo do líquido isolado não configura cesárea. Não, hipótese alguma, pelo contrário. Dá para induzir tranquilamente. E dependendo, a gente vai repetindo. Se tiver sem líquido, ok. Mas se for só baixo, a gente consegue acompanhar, dependendo da gestacional, para também não induzir uma gestação Sim. prematuramente. E se for menos de 2 anos, né? Então, voltou a pergunta da gestação. Qual o Minha mãe problema? respondeu. Nenhum problema de ter menos de 2 anos. A Ah, tá recomendação é aqui. por conta dos cuidados com o bebê nascido. Sua mãe respondeu embaixo. É. Mesmo esquema da. A Fê Mosqueira respondeu a questão do mioma. Mesmo esquema da cardiopatia. Mioma não, É. né? Que tem que se for corrigir, tem que. É. Agenda não pelo parto normal em si, mas para toda a equipe ali pronta para receber. Oligodramia grave precisa ser cesárea ou pode induzir? Cadê? Olha. Pode induzir. Com mais cuidados, com mais chances de virar uma cesárea, mas pode induzir. Ela está complementando aqui a Fê Mosqueira falando que idealmente é ter uma equipe de neurocirurgião na C. Isso é bem difícil, tem que programar. Por isso que esse é o mesmo problema da cardiopatia, tipo, uma equipe de cirurgia cardíaca. Sim. Infelizmente, tive que parar a amamentação por conta da gravidez. Descobri que ele estava grávida e meu filho tinha 12 meses. Tive descolamento, tomei Ultragestan e colou. Isso é muito controverso, né, sobre a amamentação e provavelmente esse descolamento não foi por você tá amamentando. Foi porque é muito comum mesmo existir descolamento no primeiro trimestre e ele some naturalmente. Mas a recomendação foi o que minha mãe mesmo falou. São 2 anos para você poder ter esse cuidado com o bebê de até 2 anos exclusivo, para você Sim. tentar amamentar o máximo possível sem ter preocupação com outra gravidez, com tudo isso. Por isso que são 2 anos a recomendação. E até mesmo para, se for uma cesárea, se recuperar o organismo, a cicatriz, tudo certinho. Acho que agora não tem mais nada. É isso também. Daqui a pouco vão cortar a gente. Faltam 6 minutos para acabar, né? Então a gente pode se despedindo. Muito Né? obrigada, gente. Muito obrigada, Lu. Obrigada a você, Gi, de novo, por mais uma Desculpa vez qualquer participar coisa, aqui. qualquer resposta meio Não, imagina, confusa. você tá com uma carinha de cansada, eu tô com pena de você. Ah, vou tomar um banho e vou Tem que dormir. dormir agora. Eu cheguei indo direto com a roupa, tô com tudo, tô nojenta. Então, obrigada por ter aceitado meu convite de novo. Imagina, Obrigada por sabe que eu tô aqui tudo. sempre que precisar. Sempre que quiser. Precisar não, né? Que quiser. Tá bom, obrigada, amor. Beijo. Beijo a todos Obrigada vocês. por Boa todo mundo que noite. estava aqui. Muito Tchau, obrigada. tchau. Beijo.